As redes sociais envolvem processos educacionais e elas interferem no processo educacional informal, como na relação de pais e filhos. Divulgamos como nunca, nos expusemos e estamos nos expondo como nunca e recebendo e entregando informações de uma maneira que nós não conseguimos medir naturalmente. Trouxe, com certeza, muitas soluções. E com certeza muitos problemas. E essa tensão típica de uma tecnologia que uma cultura, uma sociedade em um tempo tem que enfrentar, ela não é necessariamente nova. Lidamos com isso desde que o mundo é mundo. Podemos assim, sem querer, ir muito para o passado, pensar no rádio e nos desafios que ele trouxe. Pensamos e podemos pensar no próprio computador quando ele chega e assim por diante, e a gente pode viajar por muitos séculos. Ela é diferente, sim. Quando pensamos nas tecnologias e mídias sociais e mídias digitais desse tempo, traz grandes desafios. E se não fosse, só pelo fato de ser da nossa geração é suficiente para grandes reflexões. A pergunta que se faz é, a Bíblia tem respostas para isso? Ela me orienta a como me portar na rede, como ser alguém que não é dominado pela rede? Sim, a Bíblia diz para você, não caia na rede porque você é protagonista de uma história que Deus chamou você a fazer, a ser e a proclamar. O Fé para hoje está começando nesse momento, feliz por você estar aqui e feliz ainda, porque ao abrir a Bíblia nós não ficaremos mais perdidos. Vamos fazer isso daqui a pouquinho, depois da vinheta, então não sai daí. Uma das coisas que tem acontecido com a gente que muito nos alegra é a sua troca, a participação que a gente tem ao saber que estamos chegando aí no seu coração, na sua casa e a maneira como você tem contribuído para desenvolvermos bons conteúdos no programa, mandando suas interações, suas perguntas, suas sugestões. Não subestime isso. Isso é muito, muito importante mesmo. Uma das formas de você promover este programa é você fazer comentários, fazer sua inscrição, nos seguir nas mídias e redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. Isso é importante, não é só benéfico para você, como é benéfico para outras pessoas, porque isso faz com que a programação chegue a mais pessoas, seja mais facilmente vista. Quando você se inscreve, você fica sabendo rapidamente o que nós estamos fazendo e na hora que estamos fazendo. Você que está assistindo pela televisão e tem acesso ao YouTube, se inscreva lá. Você que está assistindo pelo YouTube, que já está inscrito, veja lá que tem bastante coisa para você bem legal no Instagram. O conteúdo feito também na televisão te chama a atenção e se você quiser rever esses conteúdos, a plataforma da Novo Tempo no ntplay.com tem esse e muitos outros. No YouTube também, tem todos os episódios lá, é só procurar, digitar, você vai no nosso canal e vê bastante coisa. Lembro, quando você se inscreve ou quando você distribui o link, você faz com que mais pessoas pensem, que elas acreditem, que elas tenham contato com conteúdo de salvação. O que também tem feito a gente ficar feliz é passar esse tempinho aqui, são poucos minutos, mas de muita importância, respondendo perguntas. E não chegou uma que eu faço questão de responder hoje, porque ela é muito importante. A pergunta é, como entender a voz do Espírito Santo? É isso mesmo que está escrito lá, como entender a voz do Espírito Santo? Uma pergunta fundamental, porque a nossa vida é uma vida no Espírito. Um texto bíblico lá em João, capítulo 16, versos 8 e 9, diz que quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e diz que do pecado porque não crê em mim. Portanto, nem toda a nossa consciência a respeito do mal ela é natural. O Espírito Santo nos fala, nos convencendo do pecado. O que isso quer dizer? Você quer reconhecer a voz do Espírito? Então, espere que ele vá te confrontar com a necessidade de rejeitar o pecado. Ele vai te dar consciência do pecado. E essa consciência que o Espírito Santo gera nem sempre é agradável, porque nós gostamos do pecado. Ele convence e ele converte do pecado. O Espírito Santo, a sua voz, nos convida a uma nova vida, a novos prazeres, novos desejos, novos planos. Mas de tudo que eu possa falar para você, eu destaco algo importante. O Espírito Santo, ele é o agente da revelação responsável pelo texto bíblico. É por meio do Espírito Santo que os profetas do Antigo Testamento receberam a mensagem de salvação, a revelação de Deus e escreveram os 39 livros do Antigo Testamento. Por meio do Espírito Santo, os apóstolos escreveram o Novo Testamento, os profetas escreveram.
É por meio do Espírito Santo que os dons se levantam na igreja para que esses textos sejam explicados e transmitidos. É por meio do Espírito Santo que os evangelistas pregam, os pastores ensinam. Então, a voz do Espírito Santo está na palavra de Deus. Há sim uma tentação entre nós para desenvolver uma religiosidade mística, que simplesmente se baseia em sensações, em sentimentos e deduções. E a Bíblia é uma religião do livro, não é bem assim. Então você identifica quais são as vozes, se elas são verdadeiras ou não, e desenvolve discernimento conforme você conhece aquilo que não vai mudar. E o que não muda é o texto. O texto está escrito, está lá, ele sugere uma interpretação e com ele a gente avalia todo mundo. Eu vou dizer isso sempre, é importante. Não menospreze o poder do texto bíblico para nos dar localização, compreensão da palavra. O Espírito Santo fala a mente, e uma mente sadia tem melhor discernimento. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Uma mente sadia, ela tem discernimento para compreender e identificar a voz do Espírito. E aproveito neste momento que a gente vai falar de uma revista, e você sabe disso, indicar para você essa revista aqui, ó, Mente Feliz. Uma mente feliz, uma mente saudável, é uma mente em que o Espírito Santo usa em plenitude. Por favor, não ache que falar de plenitude do Espírito não é falar de plenitude de saúde mental. O Espírito Santo fala ao coração. Coração é mente, é mentalidade, é o centro de pensamento, é onde os comandos da vida se disparam. A revista Mente Feliz foi preparada para que você enfrente os desafios que estão aí e os inimigos contra a sua saúde mental. A ansiedade, a depressão, as tensões da vida, a degradação do corpo. Como eu posso me proteger disso? A gente pode começar tendo informações de como o corpo funciona, como a mente responde e como eu posso proteger a minha mente para ter de fato uma mente feliz. Esse material é gratuito. Sim, você não paga nada. Os Anjos da Esperança pagaram. Como você faz para recebê-lo? Só entrar em contato conosco. 3 canais você pode fazer isso. Pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp dizendo assim: eu quero a revista Mente Feliz que eu ouvi no Fé para Hoje. E o processo é simples, fácil, dali para frente é só esperar a revista. Pode também ligar para a gente e dizer a mesma frase: olha, eu fiquei sabendo lá no Fé para Hoje que tem uma revista chamada Mente Feliz e eu gostaria de recebê-la. Você vai dizer isso e o atendente vai seguir, vai guiar você. E você em pouco tempo vai receber a revista pelo correio. Pode entrar lá no site da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ao entrar no site da Escola Bíblica da Novo Tempo, você vai ter alguns passos e vai dizer ali também, olha, Fé para Hoje, onde eu fiquei sabendo, e eles já sabem que você recebeu a informação sobre essa revista e mais informações sobre dados de como a revista vai chegar até você, e ela chega gratuitamente. Digo e repito, é uma oportunidade, e oportunidades boas não convém perder. Quando nós falamos de rede social, a gente tem que parar e ver o que ela significa. É uma rede e é social. Então, não ignore o impacto que isso tem em relacionamentos, inclusive os fora da rede. Queremos e precisamos refletir um pouco sobre isso, eu quero te chamar para uma reflexão. Quando nós pensamos em tempo, nós devemos concluir, e pense aqui comigo, tempo é um conceito que depende de espaço. E muitas vezes a gente está aqui vivendo e fala do tempo, o tempo está passando, são tempos difíceis, o tempo está rápido, o tempo está devagar, e janeiro é um mês infinito, fevereiro é um mês rápido, essas coisas todas que a gente fala para o tempo, o tempo fez bem para você, enfim. Mas não existe nenhuma ideia de tempo que se sustente sem uma ideia de espaço. Aceita aí a provocação. Veja, quando Deus criou a medição do tempo, e ele disse assim que ele cria o dia. E a primeira coisa que ele cria na história, nessa divisão entre luz e trevas, é um espaço demarcado para um tempo. E foi à tarde de manhã, o primeiro dia. Portanto, o que é um dia? A gente pode passar, um dia é 24 horas. Não, lá na Bíblia, o dia é um movimento. Sim, porque o que faz a parte clara do dia? O movimento do Sol, que sai de uma parte do firmamento e vai até outra parte. Este movimento do Sol determina um período de 12 horas, ou dependendo da estação, um pouco mais, um pouco menos. O que é a noite? É o movimento que o Sol faz fora da nossa vista quando estamos na escuridão. Tira o movimento que não há nenhuma possibilidade de conceber o tempo.
Quando a gente pensa num ano, o que é um ano? A gente pode pensar, um ano são 365 dias e 6 horas. Não, o ano é um movimento. É o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E este movimento, pelo ângulo da Terra, proporciona estações. As estações marcam, sim. Quando eu penso em um mês são 30 dias. Não, um mês são 4 luas. E o movimento que a gente faz que provoca a lua cheia, minguante e crescente e assim por diante, as 4 luas, elas são o movimento da Terra e do Sol que produz tipos diferentes de iluminação na lua com luz e sombra. A dependência do tempo para espaço é tão grande que as frases que nós usamos ao falar de tempo, elas são frases de espaço. Por exemplo, o tempo passou. Passar é um movimento. É algo que saiu de um lugar e foi para o outro. Se a gente pudesse fazer uma viagem é uma coisa que se faz no espaço e não no tempo. Quando fala assim, olha, ele se olhou para o passado. Para olhar é necessário espaço. Se a gente parar e nos aprofundar bem, nós vamos perceber que essa ideia de tempo é uma abstração tão profunda que tempo, na verdade, só existe na cabeça de quem acredita. Tempo é algo que está na nossa mente. Tudo que está diante de nós são movimentos no espaço, os relacionamentos. Pastor, você está dizendo que tempo não existe? Não, eu estou dizendo que tempo é um ponto fundamental de relacionamento e é dependente do espaço. Vamos olhar para o Éden e pensar nisso de novo. Jesus tinha um encontro com Adão. E para que esse encontro acontecesse e houvesse preparo de Adão, Deus se encontrava com Adão na viração do dia. Se a gente tirar as concepções de tempo e uma marcação de maneira que o tempo seja, a ideia de tempo seja universal, os nossos relacionamentos são simplesmente impossíveis. Você tem um relacionamento importante quando você dedica tempo para ele. E para dedicar tempo, é necessário saber quais movimentos vão indicar o começo, o meio, o desenvolvimento e o fim. Olha para o relógio. Passou 1 hora. O que você entende por 1 hora foi um movimento. As coisas se movimentaram nessa hora. Algumas células morreram, algumas coisas foram danificadas e a gente naturaliza esse dano dizendo que esse processo de danificar foi num tempo. Há degradações, há evoluções, há melhorias, há pioras e quando nós analisamos todos esses movimentos, nós temos um cérebro suficiente para dizer, passou o tempo. Mas o que foi? Foram grandes movimentos. Foi quando o relógio foi colocado no centro de grandes cidades, as torres foram colocadas, que os povos se uniram, porque o relacionamento entre as pessoas é completamente dependente disso. Esse programa tem um ponto para começar. Você espera o momento que ele vai começar e sem esse momento a gente não conversa. Vou repetir. Não é de nenhuma forma possível se relacionar sem que tenhamos a mesma concepção de tempo. Você pode não dominar a língua chinesa, pode não dominar a língua inglesa, pode não dominar o espanhol, mas existe uma linguagem simbólica na mente de todos os seres humanos, em qualquer lugar do mundo, é o tempo. E isso permite relacionamentos. Essa marcação é meio-dia para todos naquele país. Com o desenvolvimento das tecnologias e quando o mundo passa a ser industrial, o tempo passa a ser cada vez mais importante, porque não falamos mais de dia e noite, não falamos mais sobre estações. Agora as coisas são definidas por horas e conforme a tecnologia vai avançando, se define esses movimentos por minutos ou segundos. Os processos de produção são tão acelerados que se fala assim, isso aqui vai ser feito em 5 minutos. Você vai cozinhar e o ritmo da vida envolve que esse processo de cozinhar seja rápido, que a gente marque, isso aqui vai cozinhar em 14 minutos, tem que tirar do forno depois de 20 minutos, enfim. De dia e noite, de estações, nós fomos afunilando e as nossas percepções de relacionamento foram tão precisas que os relógios não estão mais nos centros das cidades, eles estão nos nossos pulsos. E cada um de nós tem um relógio no pulso para que relacionamentos sejam possíveis. Vou voltar do ponto que eu comecei, você lembra? Tempo não se define sem espaço. Agora, o que isso tem a ver com mídias e redes sociais? Tem muito, tem tudo a ver. Vamos lá. O que as redes sociais fazem
é uma implosão numa concepção de tempo desenvolvida por milênios. O tempo existe no coração das pessoas. O tempo é sério e importante na mente das pessoas. E é uma conexão da mente das pessoas no tempo que existe com as outras é que provoca e produz relacionamentos. Eu vou para uma casa agora. Dentro da sua casa, você espera que pais, mães e filhos se relacionem. E esse relacionamento só é possível porque há horários. E a gente coloca valor no quanto de tempo um pai passa com o filho, quanto de tempo o filho responde à mãe. A gente mede obediência pela resposta e a velocidade da resposta com que os filhos fazem aquilo que nós pedimos e falamos para eles. Mas a virtualidade leva-nos a um rompimento com o tempo. O tempo passa de uma outra forma, porque o movimento não é mais externo, o movimento é dentro de um computador. Tempo e espaço são coisas dependentes. Vou melhorar. Dentro de um mundo virtual, num jogo virtual, eu posso ter o peso que eu quiser. A concepção de espaço está demolida. Eu estou aqui, estou falando com você, tenho um pouco mais de 80 quilos. Mas dentro de um jogo de videogame eu posso ter 120, 130, eu posso ter 50. O processo de tempo que eu levaria para emagrecer ou engordar ou fazer musculação, ou engrossar os braços, não existe. O que eu preciso é apertar alguns botões e eu fico do tamanho que eu quiser. Quando eu entro neste mundo de redes sociais, o tempo é determinante porque uma mensagem não se desenvolve mais em 30, 40, 50 minutos. Em 30 segundos, o deslocar-se vai acontecer imediatamente. A imagem provoca um movimento em que o tempo é desnecessário e os espaços também. Na rede, eu posso ser quem eu quiser sem um processo de transformação. Sim, eu não preciso de passar por cirurgias plásticas ali, não preciso passar por reformas, não preciso passar por nenhum detox. O filtro faz isso e meu rosto se transforma numa fração de segundos. A relação de tempo e espaço dentro da rede faz com que os relacionamentos fiquem completamente diferentes. E aí, uma pergunta simples, básica. Qual de nós não tem enfrentado uma percepção de tempo ou o que a gente fala de desperdício de tempo quando estamos mergulhados em rede social? Qual é a consciência que qualquer um de nós tem de quanto tempo está passando conforme nós vamos numa linha infinita de mensagens que é a timeline de qualquer rede? Não há fim, não há fim. Portanto, eu estou caminhando no processo, vendo uma mensagem após outra, uma imagem atrás da outra, um vídeo atrás da outra, mas nesse processo não há ciclicidade como tem do lado de fora. Vou melhorar a concepção de ciclicidade. Termina um dia, começa outro. Termina uma semana, começa outra. E essas marcas de movimento faz com que a gente saiba como os relacionamentos devem se dar. Meu relacionamento com o mundo, meu relacionamento comigo mesmo. Numa timeline de rede social, as coisas simplesmente não param e começam de novo. Elas são infindas. O tempo passa. E o passar do tempo faz com que eu tenha uma ideia de mundo diferente e das coisas também. Isso exige uma enorme reflexão e muitos cuidados. É por isso que é essa hora. Eu também te chamo para a gente parar e pensar como cristãos quais são os cuidados básicos que eu devo ter nos desafios da rede. Vamos lá? Primeiro ponto, e eu começo com isso porque creio ser muito importante. Não há uma dissociação na história entre cristãos e leitura. O povo de Deus sempre esteve muito envolvido com leitura, muito. Faz parte da história do povo de Deus. Deus se comunica através de um livro, mas quando nós olhamos o seu desenvolvimento, Deus promulga a lei no Sinai e entrega um texto, veja bem, um texto para Moisés. Depois ele diz, escreve, e lá, depois que ele recebe um texto escrito no Sinai das mãos de Deus numa pedra, ele senta e a revelação lhe é dada e ele vai gastar tempo escrevendo o que Deus mandou ele escrever. E depois há uma ordem de que os filhos de Deus se dediquem intensamente à leitura deste livro.
A leitura de um texto, ele faz com que haja, primeiro, autonomia na nossa relação com Deus. O povo de Deus não é dependente de sacerdotes, de xamãs e de pessoas que no decorrer da história vão adquirir poder político porque eles eram intermediários entre o divino e o humano. Não, não há intermediários por causa da leitura. Você tem acesso ao texto e o Espírito Santo fala com você no acesso ao texto e agora, ao compreender o texto, há poder. Você já viu em muitos lugares ali uma Bíblia aberta e crendo que a Bíblia tem poder por estar aberta. A Bíblia é um texto e o poder da Bíblia está na leitura, na compreensão do texto, porque esse texto fala de Jesus Cristo e do seu relacionamento com você. Não há dúvida, qualquer pessoa que está discutindo sobre os efeitos das mídias e das redes sociais, elas vão chegar à conclusão de que existe um confronto, um embate, uma tensão entre o uso de redes sociais e a prática da leitura. Há um embotamento cerebral. Cristãos leem, eles não podem abandonar. Eu ainda não vou discutir qual mídia será usada para a leitura, se você vai ler textos e e-books e livros virtuais, mas a leitura é necessária e está associada, repito, ao povo de Deus. Passando do Sinai, veja um salmo muito conhecido. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Há também dentro da história, e você vai perceber na Reforma Protestante, que há um item determinante e central na Reforma Protestante, que é traduzir o texto bíblico para que ele seja colocado para o povo e o povo seja autônomo no seu desenvolvimento. Volte a ler. Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho dificuldades da leitura, pense na leitura como você pensa todas as outras coisas sérias da sua vida cristã, porque ela é séria. Não estou dizendo que há uma salvação pela leitura, justificação pelo texto, não. Mas as pessoas que leem têm um cérebro diferente e mais potente do que as pessoas que são viciadas em videozinhos. Precisa se ler. Quer uma dica? Faça jejum de redes sociais. Sim, se você tem dificuldade de ler, é necessário que você dê um tempo nas redes sociais para voltar a ler, para quando você estiver em redes sociais de novo, e há conteúdos bons na rede social, como o do Fé para Hoje, esse eu recomendo que você veja, mas veja pela ordem do texto. Quando você para um pouco de ser usuário de rede e começa a ler, o seu cérebro muda de formato, se adapta, treina e você volta às redes com um olhar muito mais crítico. Você está vendo do lado de fora. E isso é muito importante. O segundo item que eu quero falar para você é sobre discernimento. Sim, há mensagens sobre discernimento na Bíblia, elas são sempre contundentes. Um dos dons do Espírito é discernir. Discernimento faz parte do item e da ferramenta que nós temos para separar o que é verdade e o que é mentira. O que é proposta de desenvolvimento e o que é engano. O povo de Deus, ele deve clamar por discernimento. Para que uma pessoa tenha poder para discernimento, primeiramente ela tem que ter contato com o Espírito Santo. Mas ela deve conhecer profundamente a verdade e ver todas as coisas a partir de um item, de uma plataforma, de um ponto de vista distante de onde ele está inserido. Olhar e olha aqui o fenômeno que a gente está enfrentando hoje no mundo. As fake news. E por que fake news fazem tanto sucesso? Porque há uma produção, há uma elaboração de mentiras, há um código de valor que desabou por causa das mentiras, mas elas só fazem sucesso porque as pessoas não têm discernimento. Discernir significa também ter uma compreensão das coisas a partir das suas bases, das suas estruturas. Eu vou dar um exemplo bobo. Quando você conhece um conceito de árvore, por exemplo, o que é uma árvore? A árvore tem tronco, ela tem galhos, ela tem folhas, ela pode ter flores, ela pode dar frutos e se conhece o conceito de árvore. Aí alguém fala assim, eu achei uma árvore de samambaia. Por que isso é definido como mentira? Porque a ideia do que define árvore já está bem colocada dentro da mente a ponto de rejeitar e discernir. Isso é importante. Terceiro item, muito importante para você navegar com segurança. Não seja sábio, diz o sábio inspirado, aos seus próprios olhos. Conhecendo um pouquinho de mídias e redes sociais, você vai perceber uma coisa. Conforme você vai lá e se torna um usuário assíduo das redes, o que ela vai fazer? Ela vai te dar uma experiência de navegação. Faz parte dessa experiência entender seus gostos e colocar diante de você aquilo que você gosta. Ou seja,
Quando você está ali olhando para aquela rede social e vai passando o tempo, com o passar do tempo, você não vai ser mais confrontado. As notícias que você recebe fazem parte das notícias que você quer receber. As pessoas que postam coisas, elas vão ser colocadas e separadas a ponto que você só receba notícias, mensagens e imagens que não te contrariem, que não faça desagradar-se, que faça com que você queira passar mais tempo ali. Isso é a definição contrária ao que a gente pode chamar de sabedoria e inteligência. Inteligência desenvolve-se com confronto. Sim, você pensa uma coisa e aquilo deve ser confrontado com outras ideias para sobreviver. A inteligência e a sabedoria se desenvolvem quando nós colocamos e aplicamos essa inteligência e essa sabedoria ao redor, na realidade da vida. Há muito ódio, há muitas paixões tristes na mídia, exatamente porque as pessoas não percebem que estão passando o tempo todo ouvindo a própria voz. E elas se apaixonam pela própria voz. E as minhas palavras vão ser duras, mas são reais. Apaixonar-se pela própria voz é uma definição boa e clara da completa estupidez. Faz parte da sabedoria ouvir outra voz. O homem sabe o que é certo e errado pela voz de Deus, não pela voz do seu coração. Você sabe que a sua ideia é firme e sólida porque ela enfrentou a opinião das outras pessoas ou permaneceu. Ou diante de uma outra opinião, ela cedeu para que fosse aperfeiçoada. Atente, é necessário sair e se deslocar para ouvir outras opiniões com outro nível de complexidade, senão a estupidez bate a porta. Por fim, eu quero chamar a sua atenção sobre protagonismo. Letramento digital, enfrentamento das redes, nossa posição nas redes não deve se separar daquilo que Deus nos chamou para fazer e ser em qualquer outro lugar. Eu vou usar o Salmo 1 para dizer isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas é impossível viver no mundo sem estar rodeado de pecadores, escarnecedores. Então, como que é o meu posicionamento? Jesus conversou com pecadores, conversou com escarnecedores. Ele anda ali e conviveu com ímpios. Mas qual era a diferença? Ele é o protagonista da sua própria história. Portanto, ele determina e coloca o conteúdo. É ele que diz para onde o mundo deve ser. Quando você vai para a rede, você tem que ser protagonista no sentido de que as pessoas devem ouvir e ficar sabendo do conteúdo evangélico que faz parte da sua cabeça. Muito mais do que consumidor. O seu posicionamento na escola, o seu posicionamento no trabalho, o seu posicionamento das redes deve seguir uma lógica. Você segue Jesus e vai se expor para que as pessoas sigam o mesmo Jesus que você, através de você. No programa de hoje nós refletimos um pouco sobre o impacto no modelo que vemos o mundo quando nós perdemos a concepção de tempo e espaço ou quando ele é modificado. Tempo e espaço são itens de relacionamento. Precisamos do espaço para nos relacionar porque definimos intimidade pelo espaço que as pessoas ocupam dentro do coração. Definimos intimidade pelo tempo que passamos e os relacionamentos são possíveis porque os encontros são necessários. Portanto, devemos voltar a perceber o tempo e o espaço a partir de que Deus falou. Ele estabeleceu os limites, Ele colocou o tempo para a habitação dos homens e, portanto, Deus deve voltar a redefinir e a gente olha para as redes desse ponto de vista. No programa de hoje também vimos alguns passos para que eu não caia nas redes. Pensar em ser protagonista, como eu disse, ter discernimento e dar tempo para a leitura e pensar em relacionamentos benéficos assim. Chamo você a atenção para que você seja, sim, um servo de Deus em todos os lugares, que você seja pescador de homens e que você olhe o mundo com os olhos da fé. E se é fé, ela tem que ser para hoje.